foi comentado que diversos tipos de recursos são necessários para a conclusão ou a construção das atividades. Na ferramenta, na sua versão 2003, eram disponíveis 2 tipos de recursos na modelagem para o nosso projeto. Os recursos tipo Work, chamado Work, que representavam as quantidades no tempo em horas, consumo ou recursos que eram contabilizados por hora, por tempo de uso. E os recursos Material, que representavam materiais, equipamentos ou despesas por unidade consumida do material ou do recurso. Já na versão 2007, nós encontramos um terceiro tipo de recurso, que é o recurso do tipo Cost. É um recurso diferente da aplicação de uso hora a hora de consumo humano ou de unidade consumida do recurso material ou equipamento. Fica então assim um recurso financeiro que é alocado de forma fixa, com uma quantidade pré-definida e que junto do esforço de recursos humanos, junto do consumo de materiais, perfaz o conjunto de recursos básicos de um projeto, compondo as necessidades para a realização das suas atividades. Os materiais ainda podem ser colocados como despesas periódicas, volumes unitários dentro de uma unidade de tempo, e os custos têm um alerta nosso de que apresentam problemas na parte do processo de controle, no processo de trabalho, onde vamos aferir o andamento do projeto. Isso será abordado com mais detalhes na unidade 8. Na versão 2010 do MS Project, os recursos permanecem os mesmos, não foram acrescentados nenhum elemento novo, nenhum recurso novo, mas as características deficitárias do recurso Cost permanecem na hora em que se trabalha o desempenho e a medição do andamento da produção do projeto. Conforme comentado, os recursos tipo Work, estão ligados mais a RH, pessoal. Os recursos tipo Material são materiais e compras. Os Costs são fixos pela alocação do valor financeiro. E, eventualmente, os materiais podem atuar como equipamentos com custo variável. Algumas referências e exemplos de aplicação de recursos e modelagem pode ser visto no nosso material de publicação da editora Ciência Moderna. Aqui nesse momento, vamos começar a montar os recursos do projeto dentro do nosso projeto. Nosso projeto, que construímos ao longo dessas unidades, em vários modos, como se fosse um passo a passo. Trabalhamos agora os modos de apresentação, não mais das atividades, da tabela de atividades, mas sim da tabela ou do espaço dos recursos. A ferramenta possui um conjunto de informações que cadastra e administra o trabalho a ser feito e um conjunto de informações que administra e trabalha os recursos que farão esse trabalho. Nesse caso, nós temos aqui folha de recursos, gráfico de recursos, uso do recurso. Nós vamos trabalhar a folha de recursos, que seria o cadastro dos nossos recursos humanos, materiais e financeiros. Nessa visão tabular, nós não temos nenhum gráfico e a folha é simplesmente de cadastro. Eu vou realizar o cadastro com o nome dos recursos, tipo e completar os campos ou atributos que são naturais dos recursos de um projeto.
recurso humano. Vamos colocar João, José, Maria e Smith. São todos recursos do tipo work. Eles trabalham por hora. São contabilizados e são processados, são solicitados em hora de esforço de trabalho. Posso colocar não a pessoa, mas posso colocar uma função. Carpinteiro. Carpinteiros. Ferreiros. Engenheiros. Ajudantes. Eletricistas. Tudo no plural. Ainda continuam sendo trabalho de RH. E aí nós podemos entender que existe um campo chamado grupo ou qualquer outro campo que nós colocássemos para classificar. Mas na tabela de recursos nós temos, digamos, um campo já definido que eu vou utilizar para classificar mão de obra própria, marca o primeiro, leva, ou mão de obra contratada, marca o primeiro, leva. É claro que podemos classificar de diversas outras maneiras, desde que nós coloquemos campos livres e preenchendo esse campo livre de forma a classificá-lo. Poderíamos classificá-los também em nível org 1, 2 e 3, para saber em que órgão ou em que elemento da estrutura do organograma da empresa esses elementos estão associados. Quanto a materiais, podemos ter ferro, madeira, cimento, areia, pedra, condutores. É claro que condutores, ferro, são todos insumos materiais. Sendo insumos, também podemos agrupá-los como estoque geral, ou compra direta, classificação interna da organização. Ainda assim, podemos classificar os materiais dentro do nível org, com o objetivo de entender e definir a responsabilidade do fornecimento desses materiais. E, por fim, verba de apoio, verba de alimentação, verba de contratos. São todos verbas, ou seja, campos de recursos do tipo financeiro, que serão classificados aqui, nesse caso, aleatoriamente como financeiro. Explorando um pouco mais os outros elementos, que são os atributos, nós podemos entender Material Label como unidade de material. Nós não temos unidades para os recursos humanos, e nesse caso, eu vou marcar os recursos humanos e vou formatar esses recursos humanos com o fundo amarelo. Eu vou marcar os recursos materiais e vou formatar, editar o fundo para azul. E os recursos do tipo custo ou verba, eu vou formatar no fundo verde. Apenas para mostrar o recurso da ferramenta em formatação e edição no 2007, na versão 2007, do fundo das células das tabelas. As unidades do ferro, quilograma, madeira, peça, cimento, saco. É importante colocar a unidade de medida. Areia, metro cúbico.
pedra, metro cúbico. Condutores, metros. Não deixou usar metro porque metro é uma unidade, vamos ver aqui, duration work, ele considera que metro é uma unidade já, M é uma unidade de minuto. Vamos tentar novamente com M. Duration work units tem essa unidade. Então, pedindo para botar metro ponto, para diferenciar da unidade de tempo minuto. Verba de apoio você não vai conseguir colocar unidade porque a unidade é a própria moeda. Iniciais são as iniciais dos recursos humanos. João, José, Maria, João, José de Oliveira, José Olindo Lopes, Maria da Silva das Dores. A quantidade máxima do recurso, isso é importante chamar a atenção, quando é um recurso identificado, específico, como João, José e Smith, é o máximo que nós temos do ser. Porém, carpinteiros, nós podemos ter engenheiros, nós podemos ter quantidades diferentes de É um conjunto de recursos a ser utilizados, sem nome específico. Ferro, madeira e materiais não admitem a inclusão de quantidades. Isso dá a certeza de que o sistema, o software, o aplicativo vai administrar limites de recursos humanos, mas não vai administrar limites de materiais ou limites dos recursos financeiros. O custo da hora padrão, e aqui eu vou colocar de forma bem aleatória, é o custo e não o salário de cada um desses elementos aqui. O que significa dizer que se João recebe por hora 12, esses R$ 12 por hora devem cobrir salário do João, impostos do João e todos os benefícios ou leis sociais que o João é responsável por trazer de custo ao projeto. Da mesma forma que os materiais. Se o valor que for alocado dentro da sua planilha de informação, da sua planilha de recursos, for R$ 22 para o quilo do ferro, isso significa dizer que esse quilo já inclui impostos, tributos, taxas, licenças, fretes ou qualquer outra referência que venha a trazer custo para o projeto. A menos, é claro, que nós tenhamos um item chamado verba de frete. Aí, nesse caso, o ferro teria o quilo R$ 20 e o frete seria uma verba que será alocada no futuro, compondo o transporte desse ferro. Outro campo que existe na planilha ou na tabela é o campo do custo extra. Nós teríamos um valor que será contabilizado pela ferramenta se for utilizado o recurso fora do seu calendário normal, fora do seu horário, dentro de um calendário a ele atribuído do tipo normal. Isso significa dizer que nós temos, lembrando, um calendário para o projeto, significa dizer que nós temos um calendário para as atividades e agora temos um calendário específico para o projeto. É um dos elementos que nós vamos ver na frente. Essa hora extra será utilizada pela ferramenta se o recurso estiver sendo utilizado fora do seu horário convencional. Na verdade, é se o recurso for utilizado dentro de uma programação formal de horas extra normal. Custo por uso é o custo que nós temos
do recurso, não pela sua disponibilidade no tempo, e sim apenas pela existência do recurso na atividade. Esses recursos, João, José, Maria e Smith, eles não são recursos normais, são recursos especiais. A dizer, ao colocar o João em uma atividade, paga-se ao João R$1.000. Se ele trabalhar, cada hora que ele trabalhar, ele recebe R$12. O José, simplesmente ao ser chamado para uma atividade, custa R$500. Se ele trabalhar na atividade, ele ganha R$15 por hora, ou custa R$15 por hora ao projeto. Na verdade, custa R$15 por hora ao projeto. Se ele trabalhou 10 horas, 500 mais 150, dá um custo geral do José a 150 mais 500, 650. E assim, o custo por uso seria como um valor inicial pago apenas pela existência do recurso. Eu vou deixar os carpinteiros e ferreiros, que são atividades contratadas, sem um custo pelo uso. O ferro, a madeira ou os recursos do tipo material assumem a condição de também poder ser modelado esse mesmo raciocínio de custo por uso pode ser atribuído também aos materiais. E a modelagem aqui fica livre para o planejador colocar no custo por uso o ajuste inicial de uma máquina, o frete de um equipamento, transporte, alocação simplesmente do uso do equipamento dependente da sua hora. Fica então aqui o registro do custo por uso ou custo pela aplicação do recurso. A forma de rateio, e aí vamos mais uma vez lembrar que a alocação do recurso está intimamente ligada com o processo de estimativa de custos, é explicado por conta dos campos que nós estamos preenchendo totalmente focados no custo de cada recurso. O campo forma de rateio mostra que o recurso João será distribuído em forma de custo proporcional ao longo do tempo de trabalho. Start, ao início, prorate e end. São 3 formas de rateio desse recurso no tempo. Vamos ilustrar isso com o uso da tela gráfica. Nós temos uma atividade que acontece ao longo do tempo, aqui representada por essa barra na cor azul. E alocamos um recurso para trabalhar nessa atividade. Então, esse recurso nós vamos chamar, no nosso exemplo anterior, de José. Ele vai trabalhar ao longo do tempo onde nós temos um início e um término. Início e término da atividade. Ao alocar o recurso na atividade, nós temos o uso desse recurso ao longo da atividade. Como o custo por hora ou por uso está associado diretamente ao recurso, nós teríamos o equivalente ao custo do José colocado período a período de tempo nessa atividade, gerando um custo total no valor da sua unidade de custo pelo tempo vezes o tempo que leva para ser realizada a atividade.
ou seja, o custo total é expresso pelo uso do recurso na atividade. Porém, a forma em que esse recurso vai sendo colocado é, a cada momento, um custo, um valor vai sendo consumido, tanto em consumo por período no trabalho, como o período do trabalho tem um custo por período. Se o sistema for ajustado para prorata ou rateado, teremos um comportamento semelhante a esse aqui. A cada momento, a cada período de tempo, poderemos identificar e até mesmo dimensionar o custo do recurso. Por outro lado, se nós ajustarmos para início, embora o recurso trabalhe no perfil dessa barra cor alaranjada, nós teremos a contabilização do custo toda colocada no seu primeiro momento. Ou seja, todo o custo que foi pelo rateado diluído ao longo do tempo, ele vai aparecer basicamente de forma ilustrativa no primeiro momento. Todo o custo significa dizer todo o custo. E esse custo aparece no início. Daí o ajuste contabilizar o custo, não o trabalho. Contabilizar o custo no primeiro momento. De mesma forma, contabilizar o custo no final da atividade. Observamos que o trabalho acontece ao longo do tempo e o seu custo pode ser verificado e apurado, rateado, prorated, ou seja, distribuído, ou ao final, ou ao começo da atividade. O calendário base de referência dos recursos só é atribuído aos recursos humanos, ou seja, qualquer calendário, o Basic Calendar, só é atribuído aos recursos do tipo humanos, work. Por quê? Porque não faz sentido o ferro estar de folga ou em feriado, ou a verba está cumprindo uma determinada condição de trabalho. É claro que aqui nós podemos escolher os calendários existentes como referência ou construir um calendário específico para o recurso a partir desse calendário de referência. Por isso que aqui a melhor tradução seria calendário de referência. Código é um código qualquer para ser atribuído para uma classificação, um controle interno, compatibilizando os recursos na ferramenta com os recursos dos sistemas e dos cadastros da empresa ou da organização que administra o projeto. Basicamente, esses são os campos e atributos mais imediatos e mais simples. Vamos ver agora atributos complementares, porém relevantes,
para o cadastro dos nossos recursos. Eu vou incluir aqui duas linhas, que seria o recurso tipo gerador de energia. É um equipamento que funciona por hora, que tem um custo por hora de R$15 e é do tipo equipamento. E tem aqui um trator, que é um tipo que trabalha por hora, que também é um equipamento e que tem um custo alocado. Outra coisa, o gerador de energia e o trator são equipamentos. Nesse caso, os equipamentos, como trabalham e não são consumidos, como eles trabalham, eles podem estar sujeitos a um calendário. E o calendário, nesse caso, apontaria períodos de manutenção, períodos de parada, períodos de repouso, períodos de interesse operacional desses equipamentos. Vou então colocar eles numa cor não amarela, porém cinza. São os nossos equipamentos. Equipamentos, recursos humanos, materiais, insumos e verbas. Os campos podem ser preenchidos pela tabela, podem ser preenchidos através do formulário, que nós já conseguimos com a atividade em duplo clique, agora conseguimos com os recursos em duplo clique ou através da folha da barra de tarefas, da barra de ferramentas. Os campos estão por aqui. E-mail do João é razoável. O que não é razoável é e-mail dos ferreiros ou e-mail do ferro. As classificações, o tipo, conforme falei, são 3 tipos. E o campo budget vai ser apresentado para vocês na unidade 7. Mais uma vez, os recursos muito intimamente ligados às estimativas de custo. Vamos observar que existe um campo aqui, na verdade não é um campo, é uma referência a uma tabela de disponibilidade. Esse João está disponível desde uma data não determinada até uma data não determinada, ou seja, ele está permanentemente disponível ao projeto. Se o João for embora do projeto, por exemplo, no dia 17, no dia 18, não teremos João. Do dia 18 em diante, teremos 0 João, ou seja, não existe mais o recurso João disponível para o projeto. O fato de preencher a tabela nos dá a impressão e informação de que há um João sempre. O fato de preenchermos os detalhes do recurso, os atributos do recurso, mostram que esse João deixa de existir para o projeto a partir de 18/11. No campo cost, nós dissemos que eram R$12 por hora de uso do João ou 15 por hora extra com 1.000 pelo uso. Mas aqui nós encontramos 5 tipos de João. Por exemplo, A, região norte. B, se ele for trabalhar na região sul. C, se ele for trabalhar fora do país, porque se ele for trabalhar fora do país, o custo não é mais R$12 a hora. O custo pode passar a ser R$32 a hora e a hora extra não mais R$15. O custo extra passa a ser R$50. Então, ao colocarmos o João para trabalhar, veremos isso. Pode ser João tipo A ou pode ser João tipo C. Na atividade, João trabalha na atividade que fica no país. Na outra atividade, fora do país, João também trabalha, porém o custo é outro. Mais uma vez,
A alocação de recursos, a estimativa de recursos está muito intimamente ligada à estimativa e à formação dos custos do projeto. Ainda nessa aba Costs, estendendo apenas de R$ 12 hora padrão para diversos recursos em diversas regiões ou classificações, nós podemos colocar que a partir de uma determinada data, João passa a custar 12% a mais. E a hora extra, 12% a mais. E o custo por uso não teve alteração. Um mês a seguir, por exemplo, no mês de fevereiro, João passa a custar redondo R$ 15, com hora extra R$ 20 e custo fixo a R$ 1.200. Existem 25 opções e alternativas de modelagem de custo de João ao longo do tempo. Voltando para o nosso modo gráfico, é como dizer que esse custo, que aparentemente era constante, a partir de um dado momento, esse custo se torna maior. E, a partir de outro dado momento, esse custo se torna maior. O trabalho é o mesmo, mas o custo está sendo alterado no tempo. Aparentemente, esse valor já não será mais suficiente. Daí, nós temos uma boa modelagem mostrando um novo valor de custo para o José nessa atividade. Se não fosse a identificação de prazos diferentes, em função valores de custo para esses prazos diferentes, não teríamos essa informação. De forma simplista, valor por hora nos dá uma estimativa de custo, mas o valor por hora em função dos reais acontecimentos previstos em projetos nos darão outro valor de custo. Mais uma vez, modelado de recursos do projeto ajuda em muito a melhor modelagem dos custos do projeto. Aqui, o rateio é no fim, eu vou voltar para um rateio ou uma distribuição normal. Com isso, nós temos campos básicos de atributos de recurso e agora outros campos importantes e mais ricos na informação e modelagem desses recursos. Por fim, Change Working Time, uma vez que essa aba não caberia nesse pequeno espaço, eles destacaram o calendário, para que nós possamos fazer da mesma maneira, que o calendário do João obedece a um trabalho semanal diferente. João não trabalha sextas nem segundas. Fica em branco apenas terça, quarta e quinta, no convencional horário de 8 às 17. Já o José ele trabalha num calendário específico, incluindo os sábados, de 8 às 12, de 13 às 17. Dessa forma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são trabalhados. São calendários baseados nos calendários standard, porém ajustados para esses recursos, João e José. Dessa forma, todos os atributos mais evidentes ficam ajustados para os recursos do projeto dentro
da folha de recursos do projeto, não dentro da folha de cadastro das atividades.